Que meu Senhor abençoe a todos grandemente, irmãos, irmãs, de todas as igrejas. O irmão dizia que 1.600 igrejas. Eu creio que 1.600 igrejas nos vê esse ensinamento deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Ele e nós nos alegramos por repassar uma e milhares de vezes o mesmo ensinamento, porque queremos sempre estar juntos de nosso Deus, de nosso Senhor. Que Ele nunca nos deixe, que Ele vai distanciar de nós e nos ignore, senão que nós estejamos perto dele em todos os momentos de nossa vida, e lá todos os irmãos e todas as irmãs e todas as pessoas que estão em frente de uma tela, uma saudação com todo carinho para todos vocês. O Senhor tem muitas bênçãos para todos. Deus abençoa através da tela também. Deus abençoa através da internet, das orações que se faz. Deus está aí no pensamento de cada pessoa. Por isso a oração é importante, por isso você ore e peça a Deus, clame ao Senhor, não desmaie, não se desanime, não perca a fé, que Deus o está ouvindo e Deus faz muitos milagres e Ele se manifesta de muitas maneiras. Nosso Deus tem feito muitas promessas maravilhosas a nós, os seres humanos, desde o princípio, desde que Ele criou o homem e a mulher. Começou o Senhor fazendo promessas maravilhosas e passou milhares de anos. Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo. Para Ele não existe o tempo. E o Senhor não se esqueceu de seus seres, de suas criaturas, de sua criação. Ele está atento à sua criação, atento a todos. Ele está atento a todas as pessoas, dos países, dos lugares. Ele está olhando a todos, olha a cada um. Cada pessoa, cada homem ou mulher buscam a Deus, certamente à sua maneira, como tem lhes ensinado. Mas Deus, em sua misericórdia, escolhe os seus, os que hão de ser, os que estarão ali regozijando na eternidade com Ele. E o Senhor tem um tempo para todos, e a cada um chegará seu tempo. Portanto que, por exemplo, aqui o irmão que acaba de descer daqui estar com vocês, ele viaja para a África, para a Índia, viaja para muitos lugares, para levar a palavra do Senhor, e ele nos conta muitos testemunhos maravilhosos do que Deus faz com as pessoas. E Deus não faz essas exceções, senão que Ele olha cada coração disposto para receber a bênção de Deus. Por isso nós nos alegramos, por isso eu sempre vivo feliz e alegre e repito o mesmo e falo o mesmo e digo as mesmas coisas, porque como seres humanos que somos, nos esquecemos e temos que ter aí algo que nos lembre. Não se esqueça isto, não se esqueça disso todos os dias de nossa vida. O Senhor está nos dando um lembrete. Ele sempre, quando nos fala, nos diz o mesmo também, as mesmas coisas. Nos diz, não desmaie, não temas. Não duvides, não desconfies, eu estou perto de ti. Eu ouço tua oração. Insista, siga. Tudo isso é o que o Espírito Santo nos diz quando nós estamos em comunhão com nosso Deus. Portanto que eu dou-lhes uma saudação com muito carinho, a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todas as igrejas, aqueles lugares por onde está se pregando a palavra do Senhor. Por exemplo, eu vou mandar uma saudação com muito carinho a todos os irmãos que estão se congregando em Cuba, aos irmãos da igreja na Venezuela. Peço ao Senhor que os guarde, que os proteja, porque estamos em tempos difíceis. Mas para Deus não há nada impossível. Deus guarda a seus filhos, Deus guarda aos seus, onde quer que estejam, onde quer que vivam. O Senhor é nosso guardador. Portanto que
Uma saudação para todos aqueles irmãos. Eles acreditam que eu me esqueci nas minhas orações, eu os tenho sempre presentes. Peço sempre a Deus pelos irmãos que estão ali naqueles lugares e em muitos países. Eu passo os meus pensamentos em um momento por todo o globo terrestre e ali estão as pessoas. Eu digo, Senhor, ali tem um grupinho de corações que estão dispostos para te seguir, para te amar, para te servir. Portanto, que não se esqueça deles. Essas são minhas orações. Amo a todos com muito carinho. Podem sentar-se. E vamos hoje, com alegria em nosso coração, ler o que já lemos muitas vezes. E certamente vocês também leram muitas vezes. Alguns dizem, eu já o sei de memória. Que bonito. Aprender de memória, mas o mais bonito é entendê-lo, compreender. Portanto, que hoje vamos ler Lucas capítulo 18. E vamos ler a pregação do Senhor Jesus Cristo quando esteve na terra como ser humano. E ele chamava essa pregação o reino dos céus. Esta doutrina, este ensinamento que cobre o evangelho puro do Senhor é o que chama o reino dos céus. É o que ele disse através de João Batista: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, por quê? Porque antigamente o povo de Israel, que tinha sido o povo escolhido por Deus, eram governados por reis. Tinha reis que governavam até a morte. E cada rei, uns faziam o mal diante de Deus, outros faziam o reto. Mas aí vemos as histórias desses reis. No entanto, o povo sempre padeceu, sofreu as consequências de um mau governo, de desobedecer a Deus, não cumprir os mandamentos, não buscar a Deus de coração, senão que cada um buscava seus próprios interesses, cada um buscava seu próprio bem, seu próprio benefício, e se esqueceram do Senhor. Então o Senhor mandava os profetas, os enviava. E lhe dizia, profetize ao povo, profetize aos reis, profetize a reis de outras nações que não são povo de Israel. E fale-lhes que se ponha em dia, que obedeçam a Deus, que creem e confiem em Deus, cumpra os mandamentos, pois todos andam mal e o Senhor vai se irar. Assim os profetas levavam as mensagens e nessas mensagens também Deus fazia promessas bonitas e o Senhor lhes dizia também, eu vou pôr no futuro um rei perfeito, porque todos os reis que vocês tiveram, pois fracassaram, não souberam governar, se distanciaram de Deus e eles vivem atrás de seu próprio lucro. Então lhes enviarei um rei perfeito. Quando esse rei esteja governando, todos serão felizes. Tudo diz que o deserto e a solidão já não existirá, a solidão nem o deserto, porque já será verde, cheio de vegetação, cheio de flores, de muitas coisas belas, formosas, arroios de água, fontes de água. E o Senhor falava todas essas coisas físicas, materiais, mas ele estava falando, era o espiritual. A vida espiritual que viveria os seres quando esse rei perfeito estivesse governando. Então, a manifestação do Espírito Santo. Então, a manifestação do Espírito Santo, o Senhor, a simbolizava com os arroios, as fontes de água, com os rios, e que o deserto estaria cheio de verde, de natureza, que teria muita abundância, muita felicidade.
muito trigo, muito azeite, muito vinho. Tudo isso o Senhor dizia que haveria essa abundância. Mas isso era mais bem as riquezas do Espírito Santo, que teria os seguidores desse rei perfeito. Assim que esse rei perfeito veio. E esse rei perfeito é o que eu estou falando quando João dizia: arrependa-se porque já chegou. Já chegou o rei perfeito. Já chegou, o reino do céu se aproxima, o que profetizaram, os profetas da antiguidade está se cumprindo, vem atrás de mim, dizia João. E logo quando o Senhor aparece pregando, diz: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus é semelhante a isto, a aquilo. O reino dos céus é semelhante aos 2 devedores. O reino dos céus é semelhante a um jovem rico. O reino dos céus é semelhante ao administrador infiel. O reino dos céus, assim, desta maneira, chamado parábolas. O Senhor Jesus começou a pregar seu evangelho, a pregar as boas novas de salvação, a pregar o reino dos céus, para que todos aqueles que o estavam ouvindo crescem e se salvassem, crendo no Senhor, aceitando o Senhor, sua pregação. E aquela mensagem de promessa para o futuro, que se crescem nele, teriam a vida eterna. Bendito é o Senhor. E essas promessas nós a temos também hoje, porque o Espírito Santo nos dá. Ele nos prometeu viver com o Senhor e ser felizes com Deus. Portanto, a felicidade sempre estará em nosso coração, porque vivemos com Deus. Porque o Espírito Santo é o que está aí, rodeando-nos, para nos dar alegria, para nos dar felicidade, consolo. Isso é o que faz Deus. Esse é o reino dos céus. Esse é o evangelho verdadeiro. E fazer a vontade do Senhor com a ajuda de nosso Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Portanto, isso é o que se chama o reino dos céus. Portanto, que aqui no capítulo 18 de Lucas, o Senhor diz: o reino dos céus é semelhante a, e diz: vou lhes ensinar, vou lhes contar uma parábola da viúva e o juiz injusto, que isso é parte do reino dos céus. Então vamos ler para ver do que se trata? Mas como já muitos o sabem de memória, bom, muito bonito que o saibam de memória, porque assim vamos entender melhor. Então diz: Jesus também lhes referia uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer. Orar sempre e não desfalecer. Este é o tema ou o objetivo principal desta parábola que o Senhor lhes referiu. Esse exemplo, essa ilustração de algo que aconteceu na vida real. Mas o Senhor a deu para que nós pudéssemos compreender que temos que estar orando constantemente. Todo o tempo temos que orar e pedir a Deus, quem sabe, as mesmas coisas. Mas insistir e não tem que desfalecer, se não seguir até que Deus tenha misericórdia e nos dê uma resposta. Então esse é o objetivo. Mas o Senhor dá uma ilustração, diz: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a nenhum homem, nenhum ser humano. Também havia naquela cidade uma viúva, a qual ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. Me roubaram, me prejudicaram, me enganaram, me tiraram todos os meus pertences. Quando fiquei viúva, vieram todos e tomaram todas as coisas que tinha deixado o marido. E então fiquei sozinha. E não tenho nada, faze-me justiça, dizia ao juiz. Ele, o juiz, não quis, por algum tempo, não quis dar atenção a esta viúva. Não quis colaborar com ela,
não teve misericórdia, não se interessou pela insistência dessa mulher. Não foi movido à misericórdia para ajudá-la, senão que era duro de coração. Era tão duro que diz que por isso não temia a Deus, nem respeitava tampouco as leis dos homens. Diz, mas depois, ele não quis por algum tempo ouvi-la. Mas depois disso, disse dentro de si, ainda que eu não tema a Deus, nem respeite nenhum homem, nenhum ser, contudo, porque esta viúva me molesta. Ele já estava cansado da insistência dessa mulher de vê-la ali. Diz, contudo, porque esta viúva me molesta, far-lhe-ei justiça. Somente lhe fez justiça porque ela já lhe molestou, não fez por amor nem por misericórdia. Diz, para que não continue e me esgote a paciência. Diz, se ela vem continuamente, já me molesta, então me esgotará a paciência. E eu o que vou fazer é que vou enviá-la à prisão por lá para calá-la, para que não venha mais aqui à minha presença. Quem sabe quais pensamentos ou más intenções, de repente, aquele juiz teria por causa da insistência dessa mulher. Então, no verso 6 diz, e disse o Senhor, ouve o que disse o juiz injusto? O que foi o que disse o juiz injusto? Essa mulher me molesta, far-lhe-ei justiça, antes que me acabe a paciência e faça coisas ruins com ela. Então, não quero que a minha paciência se acabe. Um homem sem crer em Deus, não temia a Deus, não tinha temor dos seres humanos, dos governos, das regras, do que seja, nada. Então, pois a ele não interessava. Mas chegou o momento em que essa viúva o molestou tanto por sua aparição ali naquele lugar, que ele disse, minha paciência se esgota e eu não sei o que vou fazer com essa mulher. Bom, far-lhe-ei justiça. Então o Senhor Jesus Cristo disse aos ouvintes, lhes diz, vocês sim viram o que esse juiz injusto fez? Ele foi injusto, diz, e acaso Deus não fará justiça? Este juiz, sendo mau, fez justiça à mulher, porque insistiu. E diz o Senhor, acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, a seu povo, que clamam a Ele dia e noite, embora Ele pareça demorado em respondê-los? Creio que não. O Senhor não demorará a responder, porque diz que dia e noite seus escolhidos podem lhe clamar. E se o juiz, sendo mau, fez justiça pela insistência, com maior razão, nosso Deus vai nos fazer justiça a nós, quando estamos orando constantemente, pedindo a Ele sempre. Claro que quando nós fazemos isso de estar pedindo ao Senhor constantemente algo, o que queremos, o fazemos também com nossa consciência limpa de que estamos cumprindo também com Deus seus mandamentos, sua palavra, suas ordenanças, de nos apartarmos de fazer coisas más, indevidas, para agradá-lo em tudo sempre. Então, assim, já minha consciência me diz, veja, clama todos os dias. Peça todos os dias, porque Ele vai lhe responder. Porque, além disso, tu te comportas bem, procuras agradar a Deus, procuras afastar-te do mal, de fazer o reto, de fazer as coisas bem, de ser benévolo, de ser justo com as pessoas, misericordioso.
Então Deus está olhando tudo isso em ti. Siga pedindo. Peça. Isso é o que é nossa consciência, que vai nos ensinar também tudo isso. E então pedimos a Ele constantemente. E como é nosso Deus, Ele ouve e vai nos responder. Diz o verso 8: Digo-vos que logo lhes fará justiça Deus, mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O Senhor fazia essa pergunta? Diz o que insiste, pois Deus lhe faz justiça. Porque Ele, em sua misericórdia, ouve e atua o Senhor. Mas que quando o Senhor venha, será que vai encontrar quem na terra? As pessoas se preocupam em pensar em Deus, em crer ou buscá-lo, ou confiar nele. Diz o Senhor, vocês o que acham? Será que isso sim será possível? Certamente responderam ao Senhor, não sabemos, Senhor, não o sabemos. Mas assim que nós não o saibamos, nós procuremos os que estamos aqui na presença de Deus e que temos desfrutado das bênçãos de Deus em nossa vida e que temos ouvido as promessas de Deus e temos visto cumprido essas promessas não somente em nós, senão em todas as demais pessoas que dão testemunho. Nós confiamos. Vivendo essas condições, confiamos em que Deus nos ajudará, nos abençoará e estará conosco e que aqui Ele vai encontrar alguns que sim têm fé nele. E somos nós. Aquilo dizendo, Senhor, quando venhas, nós estaremos te esperando. Mesmo que estejamos convertidos em pó, mesmo que já não existe o pó de nosso corpo, mas estamos te esperando, Senhor. Aqui te esperaremos. Ainda que os demais não te esperem, ainda que os demais sejam mal agradecidos e não creem, nem te buscam, nem pensam em ti, nós sim queremos ser agradecidos e te buscar com todo o coração, Senhor. Portanto, que nós dizemos ao Senhor, obrigada, Senhor, por dar-nos este ensinamento, mas também obrigada porque estamos aqui na sua presença, porque somos privilegiados, porque tu nos tens chamado para o caminho da salvação. Agradecemos ao Rei. Agora, seguimos com o verso 9, que diz, alguns que confiavam em si mesmos como justos e menosprezavam os demais, disse também essa parábola. Disse-lhes, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava consigo mesmo dessa maneira. Deus, dou-te graças, porque não sou como os demais homens. Justificando-se, não é? Estava se justificando. Não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem tampouco como este cobrador de impostos que está aí ao meu lado, ou cobrador de impostos que está na minha frente. Eu não sou como ele tampouco, Senhor. Que oração! Justificando-se, crendo ele mesmo que andava muito bem diante de Deus. Tinha esquecido de reconhecer que certamente tinha erros, tinha defeitos, estava falhando em algo, mas não, ele se justificava porque, como fariseu, cria que sabia toda a lei de Moisés e que antes a ensinava ao povo, que era mestre. Então, ele cria o homem perfeito, o homem santo e sábio que já tinha tudo, as virtudes e as qualidades. Estava se justificando. Não tinha humildade nele. E estava menosprezando o cobrador de impostos, sem conhecer o coração do cobrador de impostos. E aqui no verso 12 segue a justificativa, diz, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos, de pé distante, diz que estava distante,
Não queria nem levantar os olhos ao céu. Então, eu imagino que o cobrador de impostos estava aí como humilhado, um coração contrito, e o outro, no entanto, sim, estava levantando as mãos, os braços, olhando lá os céus e sentindo-se o mais santo, o mais perfeito. E o cobrador de impostos disse que, como estava distante, que ele não queria nem levantar os olhos aos céus, mas que golpeava seu peito, dizendo: Deus, sê propício a mim, que sou um pecador. Sou mau, sou pecador, sou fraco, mas creio em ti, mas confio em ti, creio em tua misericórdia, creio em teu amor, creio em tua paciência, em tua tolerância. E creio que tu vais me perdoar e vais me aceitar e vais me ajudar, vais me limpar e vais tirar-me todas essas fraquezas, vais me ajudar para que eu viva uma vida santa, uma vida reta diante de ti. Certamente essa foi a oração dele. E diz: sê propício a mim, pecador, que sou um pecador. Então o Senhor diz: digo a todos vocês, que este desceu para sua casa justificado, quer dizer, o cobrador de impostos. Quando já saiu do templo e foi para sua casa, ele já ia justificado por Deus. Deus o havia justificado. Deus tinha aceitado sua oração porque foi uma oração de arrependimento e de reconhecimento. Reconheceu que era mau, que era pecador. Reconheceu todos os pecados que estava cometendo e pedia perdão a Deus para tirar todos esses pecados. Então o Senhor o justificou. Diz que o outro não, o fariseu não foi justificado. Diz: porque qualquer que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então a arrogância, a prepotência, o orgulho, a vaidade, o eu pessoal ou o ego, isso tem que eliminá-lo de nossas vidas, de nosso coração. Porque a Deus não agrada essas coisas. Senão que sejamos simples e humildes e sinceros. Isso é o que Deus quer. Para que assim mesmo Deus ouça nossas orações. Bendito é o nome do Senhor. Que Ele nos ensina como é que devemos orar e como é que devemos nos apresentarmos diante dEle. E é muito importante que nós repassemos a leitura sempre e leiamos para não nos esquecermos e voltamos a cair novamente no erro. Tornamos a cair novamente na armadilha, outra vez cair nas fraquezas. Não. Temos que ser inteligentes e seguir e fazer as coisas sabiamente, com o coração sincero, para que Deus nos ajude, Ele nos ajuda, para que tudo fique em nosso coração, na memória, e que nós possamos viver essa vida que Deus quer que vivamos, e que nossas orações cheguem a Deus, e que Ele nos ouça, nos responda, e que Ele nos abençoe. Que formoso é! Que formoso é quando uma pessoa dá testemunho e diz que estava doente, que tinha uma doença de morte, dessas doenças que são incuráveis. E essa pessoa diz que ora o que pediu a Deus, e Deus imediatamente veio e lhe falou e lhe respondeu. Lhe respondeu como um testemunho que ouvi faz pouco tempo. Ouvi um testemunho muito formoso de uma pessoa como muito recente na igreja, doente de uma doença uma doença de morte, e que, quando estava vendo o estudo bíblico, no momento da oração que se faz no estudo bíblico, essa pessoa clamava e dizia: veja, Senhor, minha doença, que eu tenho isso, tenha misericórdia. Mas essa pessoa era muito recente na igreja. E essa pessoa diz que viu, que teve como uma visão, e viu que da tela
Saiu a irmã da tela e chegou e falou ao seu ouvido. E lhe disse: não te preocupes, não duvides que você já está curada. Então, quando ela testemunha isso, tem pessoas que ouvem, pessoas que não têm, pois não creem, duvida. Não é que essa irmã que estava ali na tela falando ou orando, ela tem esse poder e possa sair de uma tela? Isso não. Não é lógico. Só o que Deus fez com essa pessoa que viu a visão. Viu em visão que saía, mas não era tanto. A pessoa que está ensinando na tela, se não é o mesmo Deus, o Espírito Santo, usando de repente a imagem dessa pessoa da tela, como para que o outro cresce e não duvidasse. Como para que soubesse, porque se o Espírito Santo começa a lhe falar, e esta pessoa, sem ver ninguém, pode-se até assustar, angustiar. Que é isso que está acontecendo? Eu não entendo. Então o Espírito Santo não lhe podia falar sozinho. Deus pode fazê-lo, mas Deus usa aos seres humanos para abençoar aos outros seres humanos. Então, Deus diretamente em espírito não vem aqui nos falar que aqui vamos ouvir vozes. Não, o Senhor usa os meios como manifestar-se às pessoas para abençoá-las, curá-las, fazer os milagres. Então, isso foi o que aconteceu, que a esta pessoa recente Deus quis fazer-lhe esse milagre e diz que a pessoa saiu, que diz que não temas, já está curada. Era o Espírito Santo que estava lhe falando, mas tomou naquele momento, na visão, a imagem da irmã que estava ali orando no estudo bíblico. Essa é a forma como nós temos que compreender como é que Deus trabalha. Como é que Deus trabalha em nosso meio. Então, se Deus começa a fazer milagres nas pessoas sem que ninguém perceba, pois as pessoas recebem o milagre e não sabem. Se estava doente de um câncer, pois se Deus o cura, pois ele não sabe, não percebe, não é? Acontece que eu estava doente de câncer e agora os médicos me dizem que já não estou doente. Ah, não, os médicos me curaram. Mas a pessoa não sabe, então por isso Deus vale-se do humano, vale-se da igreja, vale-se da Bíblia, vale-se de muitas coisas, muitos métodos, para fazer a pessoa entender que foi Deus que lhe fez o milagre, através de a igreja e aqueles que seguem a igreja, os seguidores do Senhor, da igreja que Deus está formando. Porque o Senhor disse: eu vou formar uma igreja, uma congregação, eu a formarei e eu estarei com eles. Bendito é o Senhor. Então, Deus tem estado conosco, o Espírito Santo trabalhando de uma ou outra maneira. Agradecemos ao nosso Deus, porque assim como usou essa irmã da tela, pode usar a outro irmão que aquele doente conhece, que é um irmão que vai à igreja, que então Deus usou a ele também para ir e levar uma mensagem. Então, isso pode acontecer. Assim é a maneira como Deus trabalha no meio de seu povo. Em nosso meio, agradecemos ao Senhor. Diz aqui já terminamos. Diz que exaltados, humilhado, o que se exalta será humilhado e o que humilha será exaltado. Aí já entendemos um ensinamento maravilhoso e seguimos aqui no verso 15 que muda o tema muda. Diz que traziam a Jesus até as crianças de peito para que as tocasse, mas os discípulos ao verem isso repreendiam-nos, pois os discípulos começaram a impedir que as crianças se aproximassem. Mas Jesus, chamando-as, disse: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque das crianças é o reino de Deus. Mas ele estava falando, não tanto falando da parte física, literal, das crianças é o reino de Deus, senão que as crianças, por natureza, são inocentes, são sinceras, elas não são hipócritas, elas não são mentirosas nem falsas, nem odeiam, nem têm rancores. Então, este é o coração de uma criança. Então, o Senhor disse, é que o reino dos céus é das crianças, porque o que queira ganhar o reino dos céus tem que ser como uma criança desta. E como é a criança, já o disse, com o coração o quê? Sincero com todas as virtudes, não é? Essas são as crianças, não é? Essas são as crianças. Sinceras. Ela não odeia, não guarda rancor. A ela pode lhe fazer um mal e chora, quem sabe? E em um momento já passou tudo e ela não guarda rancor de ninguém. Então, isso é o que Deus quer de nós, os adultos, que tenhamos coração de criança.
Coração de criança é na malícia, nas maldades, na mentira, nos golpes, nos roubos, nos adultérios, em todos os pecados. Coração de criança para não pecar. Mas com muita maturidade em nossa maneira de pensar, com maturidade e inteligentes para fazer as coisas sabiamente, prudentemente e inteligentemente e fazer tudo bem para os demais, para nós mesmos e também para agradar a nosso Deus. Esse é o ensinamento das crianças. E logo aqui, o do jovem rico, já o tínhamos visto em Mateus. Então, não sei, eu quero saltá-lo do jovem rico. Eu não sei se vocês querem outra vez tornar a repetir. Mas já ouvimos em Mateus, que também diz que um homem principal perguntou-lhe dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Lembra do jovem rico? E o Senhor lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser somente Deus. E lhe disse o Senhor: bom, tu sabes os mandamentos, não é? Não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Se tu cumpres tudo isso, então dessa maneira tu podes adquirir a vida eterna. E o homem lhe responde, o jovem lhe diz: todos esses mandamentos tenho guardado desde minha juventude. Diz: eu os tenho cumprido. Eu faço tudo isso desde minha juventude. Então o Senhor Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, como ele era muito rico. Distribui entre os pobres. Claro, vende o que tens, distribui entre os pobres. Pois tampouco não era vender tudo, senão alguma parte. E distribuir também a alguma pessoa pobre. Porque pois ele tampouco também não ia ficar sem nada. Diz: vende parte de teus bens, eu diria melhor. Distribui entre os pobres e terás um tesouro no céu. Então esse jovem ficou muito triste porque ele era muito rico. E aconteceu que ele era o quê? Ambicioso, não é? Certamente era ambicioso, certamente era avarento. Então, como era rico, ele dizia: como é possível ir vender parte do meu para distribuir com as pessoas? Não vou fazer. Que tristeza, porque minha ambição me impede, minha avareza me impede. Eu não posso fazê-lo. E diz: ao ver o Senhor Jesus que o jovem havia se entristecido muito, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm o quê? Claro, os que têm riquezas. Disse o Senhor que é muito difícil que entre no reino de Deus, porque a pessoa que tem muitas riquezas, como que vai se enchendo de uma ambição e quer ter mais, e quer ter mais, e mais, e mais. Então se enche de ambições. Então já diz: eu não preciso de buscar a Deus. Tenho tudo, obtenho com o dinheiro. O que é o que eu quero que não obtenho com o dinheiro? Então, para que vou buscar a Deus? Para que me dê algo gratuito, se não o preciso? Porque com meu dinheiro o adquiro. Então, o Senhor dizia que era muito difícil que essas pessoas que têm muitas riquezas se aproximem do reino de Deus. E até o dia de hoje, sim, vemos essas coisas realmente. Não se nega que na igreja tem muitas pessoas ricas na igreja. Tem. Mas é muito também aos que eles falou da palavra do Senhor, que são muito ricos. Não, diz não, eu preciso estar aqui desfrutando dos meus iates e dos meus aviões e das minhas viagens, dos meus compromissos. E eu, pois, não tenho tempo, eu não quero ir por lá e assim. Então não buscam a Deus. Realmente o Senhor Jesus o sabia, o profetizou, o ensinou e assim é a vida real. Que são pouquíssimos, na verdade, os que tendo toda a sua riqueza, buscam a Deus de coração. Tem, mas pouquíssimos. Então, os que ouviram quando o Senhor disse isto, que diz que dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil um camelo entrar pelo olho de uma agulha, que a agulha era na cidade de Jerusalém. Era amuralhada a cidade de Jerusalém. Tinha 4 portas principais, norte, sul, oriente e ocidente. Mas entre essas portas as pessoas tinham que caminhar muito para ir do norte ao sul ou do oriente ao ocidente. Caminhar muito, então faziam agulheiros, digamos assim, como uns agulheiros, umas portas pequenas no muro. E por aí obrigavam a um camelo entrar ou sair por aí. O obrigava, dobrava-lhe
as patas, e tudo isso dobrava e obrigava, então com muita dificuldade, mas assim passava. Então por isso o Senhor dizia: é mais fácil um camelo entrar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, e o Senhor tinha toda a razão. E os que ouviram isso disseram: então quem poderá ser salvo? Pois ninguém, diziam eles, segundo eles, ninguém, mas não. Deus sabe a quem vai escolher. Deus sabe quem são os escolhidos e a quem vai salvar. Bom, de toda maneira, isto é de Deus também. E ele lhes disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossas possessões, te seguimos. Ele lhes disse: em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa ou pais, irmãos, mulheres, filhos pelo reino de Deus, que não receba muito mais neste tempo e no século vindouro a vida eterna. Então aqui os apóstolos estavam dizendo ao Senhor: nós deixamos tudo e temos te seguido, Senhor. E ele disse: sim, mas vocês também vão receber uma grande herança, como todos. A promessa, por seguir ao Senhor, teremos nossa herança lá com Deus na eternidade. Bendito é o Senhor. No 31 diz: Jesus, tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos para Jerusalém, e se cumprirão todas as coisas escritas pelos profetas a respeito do Filho do Homem, ou do Rei perfeito, que Deus tinha que enviar à terra e que já estava ali com os homens, reinando o Senhor, começando o seu reinado. Diz: pois será entregue aos gentios. Diz o Senhor, disse a eles: o Filho do Homem será entregue aos gentios. Por que aos gentios? Porque naquele tempo era o Império Romano que governava, e os exércitos, os soldados de Roma, eles foram os que levaram o Senhor à cruz. Os que fizeram tantas coisas com o Senhor foram os romanos, os soldados. E diz: será entregue aos gentios, e eles eram gentios porque não pertenciam ao povo de Israel. Diz: e será escarnecido, afrontado e cuspido. Isso será esse Rei perfeito, esse Filho do Homem. Porém eles nada, veja que no 34 diz que o Senhor disse isso a seus discípulos e eles não entenderam, diz: porém eles nada compreenderam dessas coisas, e essas palavras lhes ficavam ocultas e não entendiam o que ele lhes dizia. O Senhor lhes falava e eles não entendiam por quê. O Senhor não lhes tinha aberto o entendimento para que eles compreendessem a palavra espiritual, a palavra de Deus. Então eles ficaram sem entender. Bem, no verso 35 tem outro acontecimento, outro evento isolado também, que diz que em qualquer dia diz que o Senhor se aproximou de Jericó, que diz que um cego estava sentado à beira do caminho mendigando. Ao ouvir uma multidão passar, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então ele gritou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam diante o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava muito mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele insistiu. Jesus, então, parando, mandou que o trouxessem à sua presença. E quando chegou, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu recobre a vista. Jesus lhe disse: recobra tua vista, tua fé te salvou. A insistência, creu que o Senhor Jesus era o filho de Davi, creu que o Senhor Jesus era o Rei perfeito que Deus ia enviar nesse futuro, e que Deus tinha falado e prometido através dos profetas na antiguidade. Então, este homem perguntou: quem é que vem? Quem é ele? E ele disse: sim, ele é o rei. Ele é o prometido que Deus tinha dito, a promessa do Senhor que enviaria o enviado de Deus. Ele é o filho de Davi. Ele é esse rei que Deus estaria enviando. E por isso lhe disse que tivesse compaixão. E o Senhor, por isso, lhe fez esse milagre e lhe disse: tua fé, porque tu crestes no que eu sou. Disse-lhe o Senhor: crestes que eu sou o enviado de Deus, que eu sou aquele que havia de vir
para salvar a humanidade. Então, por essa fé, seja curado. E o curou. E logo viu e diz que esse homem via e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, quando viu aquilo, o que fez o povo, pois deu louvor a Deus, assim como nós, que nós damos glória a Deus cada vez que ouvimos um testemunho de milagres, de curas, de tudo que Deus faz. Bendito o nome do Senhor. Louvado e glorificado o nome de nosso Deus. E assim mesmo, aqui estão me aplaudindo os irmãos daqui. Obrigada, eu creio que vocês lá também. Bom, obrigada, mas como lhes pareceu o ensinamento? Um ensinamento que Deus nos ensina o caminho. Deus está nos ensinando o caminho. E Deus está nos dando os recursos e a forma, a maneira de chegar a Ele, de viver com Ele, de estar com o Senhor, andar com o Senhor. E assim que vamos andar com Deus. Você leia a Bíblia. Compre a Bíblia e leia-a. Ore a Deus. Veja qual é a congregação mais próxima e vai para que o Espírito Santo lhe fale. E se já está indo à igreja, não deixe de assistir. Siga em frente, não desfaleça, siga firme. E Deus abençoará. E Deus vai abençoar. Ele é assim, nosso Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai Celestial, Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, te agradecemos. Estamos na tua presença. Estamos, Senhor, alegres, felizes. Nosso coração se regozija. Nossa alma te louva. Porque tu és um Deus que vives, que existes, és um Deus real. Tu não és um Deus de fantasia. És real. Nós sabemos. Temos visto tua mão, temos visto tuas obras, teus milagres. Temos visto tua manifestação. Portanto, Senhor, te louvamos, te damos a honra e a glória. Todos estes seres, estamos diante de ti. Te clamamos misericórdia e te pedimos que nunca nos deixes. Não nos soltes de tua mão poderosa. Leva-nos sempre contigo, Senhor. Obrigada, Senhor, e ajuda-nos para louvar e engrandecer teu nome e exaltar-te sempre, pelos séculos dos séculos. Também, Senhor, tua misericórdia, tua mão poderosa e que cura, tirando todo tipo de doenças, Senhor. Tem muitos irmãos e irmãs que me dizem por que não enumero as doenças. Mas eu não vou enumerá-las porque tu as conheces, Senhor. Tu conheces todas as doenças e conheces todas as pessoas que estão padecendo com doenças, que estão sendo atormentadas por dores. E tu sabes e tem visto a todos os que te clamam também para pedir curas e milagres. Que tu faças milagres e sinais de toda índole, Senhor. Que tu libertes e tires bruxarias e feitiçarias e maldições do diabo. Destrua, Senhor, essas maldições. Quebre correntes, rompe as ataduras. Senhor, tu és poder, tu és amor e misericórdia. Pai Santo, os milagres tu os está realizando, Senhor, porque essa é tua promessa. E tu estás curando, estás limpando e libertando a muitos. Obrigada, Senhor, obrigada por tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, a honra é para ti, no nome glorioso de Cristo Jesus. Glória a Deus, poderoso, bendito é o Senhor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús?
Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Bendito é o Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. As bênçãos, muitas bênçãos virão. Muito triunfo e muita vitória vem para muitas pessoas. Milhares estarão recebendo bênçãos e vitórias. E muita prosperidade também. Vem também muita prosperidade econômica para algumas das 1.600 igrejas. O Senhor a todos os vai abençoar. E o Senhor, muitas curas e muitos milagres também, está dando e está se manifestando grandemente. Porque nosso Deus está dando a conhecer. Não menospreze a palavra de Deus. Tem que seguir em frente. Que meu Deus os abençoe. Até breve, um abraço para todos. Para as crianças, o beijinho. Deus abençoe a todos. Obrigada. Obrigada.